E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse planetão, nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo legal aí com você? Tudo bacana? Tudo em paz? Com a sua família, na sua vida? Tudo na santa paz de Deus, tudo beleza mesmo? Bacana, né? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, estamos mais uma vez aqui com o vídeo, tá? Essa é a cabeça do vídeo, né, que eu sempre faço, que é a cabeça do vídeo, para pedir para você, né, antes de você assistir o vídeo, você curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscrever no canal, você fazer um comentário, é sempre bacana, sempre engrandecedor, sempre aqui pra gente aqui que se esmera aqui com alguns materiais aqui, com os livros interessantes aqui, é sempre bacana quando você tem essa comunicação comigo aqui, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, e se você quiser dar uma ajuda no canal, ó, vou deixar aqui, ó, 988-290-767-91, meu Pix, beleza? Se você quiser dar uma ajuda, a gente tá aqui e a gente agradece, beleza? Ó, agradece a Deus pela vida, agradece a Deus por tudo, porque isso que é importante para nossa existência, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, valeu? Beleza? É assim, né? Estava eu perambulando por aí, entendeu? Andando aí pelas livrarias, pelos sebos, etc, etc. Conferindo o que eu de repente posso achar. Porque, assim, eu tenho um contato interessante com livros, né? Porque eu olho, vejo o título, eu não conheço o autor, aquilo me traz assim, aí eu vou olhar o livro, tem alguma coisa ali, aí eu penso assim, isso aqui dá samba. Sempre foi assim, mesmo quando eu não tinha canal, mesmo quando eu não tinha um canal para passar, né, fazer resenhas, etc. Eu olhava os livros assim, lá em 1900 e poeira, eu olhava os livros pelo título, olhava pelo autor, via um resuminho lá e falava, cara, esse livro aqui tem, eu não conhecia nada, não sabia nada sobre o autor, e eu tava fazendo exatamente isso. Eu nem gosto de fazer muito isso, porque se eu fizer, eu vou às vezes comprar bastante livro, bastante material, bastante livro, vou ficar com crise de consciência e vou gastar um dinheiro com um livro que às vezes eu vou ler meses e meses depois. Às vezes aquele dinheiro é para comprar pão, né? Eu vou comprar um pão, comprar um leite, etc, etc. Mas eu acabo comprando, né? Acabo comprando. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu estava passando numa banca de revistas usadas e fui lá olhar, né? Porque às vezes o amigo lá da banca de jornal, ele tem um monte de material em inglês, né? De títulos assim, que eu falei assim, caramba, esse aqui virou um filme e tal. Aí eu topei com esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, você conhece? Carlos Ruiz Zafón, O Jogo do Anjo. Eu olhei e falei, cara, essa série aqui, dessa Pocket, dessa série, né, ponto de leitura, essa série eu já peguei até o Iluminado do Stephen King, dessa série, e engraçado, o Stephen King que eu arrumei do Iluminado, que foi o primeiro livro que eu li, foi exatamente essa série, no mesmo lugar. Eu olhei esse título aqui, O Jogo do Anjo, aí li o resumo atrás, né, Barcelona, anos 20. David Martin, jovem escritor caído em desgraça, recebe uma oferta irrecusável. Andreas Corelli, homem tão amável quanto misterioso, lhe encomenda um livro capaz de impactar o rumo da história. Para David ou Davi, estão em jogo sua saúde e uma fortuna em dinheiro, e possivelmente muito mais do que isso. Aí termina aqui, né? Em O Jogo do Anjo, Carlos Ruiz Zafón retorna à cidade do cemitério dos livros esquecidos e guia seus leitores através de um labirinto de segredos onde o amor pelos livros, a paixão e a amizade se misturam. Eu falei, eu tenho que ler esse trem, né? Tem que ler esse negócio aí. Assim, Biblioteca dos Livros Esquecidos. Já lembrei de Borges, né? Ixi, Maria. Caramba, lá vem, né? Ixi. Assim, são coisas assim que me chamam a atenção. Eu falei, caramba. Mas aí eu comprei o livro e fui pesquisar em casa. Eu pesquisando em casa fui descobrir que ele é uma série de livros. E o primeiro dele é exatamente esse aqui, que eu li, né? A Sombra do Vento. Esse livro aqui, esse que eu arrumei, era exatamente o segundo dessa série. Eu falei, uai, tô eu enrolado de novo com a série de livros para mais uma série de livros, 10 livros, uma série. Essas minhas
loucuras, né, de pegar livros em série, a la Perry Rhodan, e livros que eu não termino, praticamente termino nunca. Eu acabei de concluir o Duna um tempo desse. Tem outros que eu tô fazendo, que eu já olho e falo assim, quantos livros tem essa série aqui? Ah, são 8. Ótimo, beleza. Eu peguei então, eu fui numa biblioteca e peguei, né, A Sombra do Vento para ler. Já que eu falei, biblioteca dos livros esquecidos. Interessante. A história, ela se passa, para variar, depois da Guerra Civil Espanhola, depois da Guerra Civil Espanhola. Mais um, né? Aí eu falei, caramba, lá vou eu, né? George Orwell, eu tinha lido o Lutando na Espanha, né? Que é passado exatamente na Guerra Civil Espanhola, a visão do George Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola. E também peguei mais um livro catalão que eu fiz vídeo, Os Soldados de Salamina, do Javier Cercas, que também é passado em Barcelona. Ai, meu Deus do céu, Barcelona, uma história do passado, que também tem, obviamente, tem um vídeo, se você procurar, Javier Cercas, do passado, um sujeito que viveu durante exatamente sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele vai resgatar a história de um escritor, de um indivíduo que viveu, que é um indivíduo misterioso que viveu lá em Barcelona e que lutou na Guerra Civil Espanhola. Eu falei, nossa, tô eu enrolado de novo com literatura espanhola, de novo com a história sobre indivíduo, segredos, etc. Eu só posso dizer uma coisa, o espanhol manda bem pra caramba. E eu vou dizer que é aquela obviedade, né, que o romance ocidental, a história do romance ocidental começa exatamente com as escritas espanholas. E eu viro e mexo, tô aqui, Dom Quixote, Lazarilho de Tormes, eu acho que eu tô começando a achar que esse meu canal aqui, que esse meu canal de vídeo aqui, é para falar de livro espanhol. Eu tô começando a desconfiar disso. Que eu viro e mexo. Olha aqui, ó. Olha. Isso aqui tá engatilhado para leitura, ó. Tá vendo? Mais um. Henrique Vila-Mata, Suicídios Exemplares. Isso aqui tá separado aqui há um tempinho para ler. Mais uma história de livro espanhol. Eu desconfio que isso aqui também é catalão. Eu desconfio. Eu só peguei o livro, vi assim, é espanhol? Beleza. Boto lá, deixo lá para futura leitura. Esse do Carlos Ruiz Zafón, ele atropelou, né? Ele veio mais rápido, ele foi uma leitura mais rápida. Eu mal peguei o livro, no segundo volume, eu já estava atrás do primeiro, peguei o primeiro e já li e já terminei assim numa paulada. Esse aqui tá na fila. Esse bonitinho aqui tá na fila. Mas, voltando à vaca fria, né, que nós temos que ganhar o nosso pão. Então, exatamente essa história. Eu peguei essa Sombra do Vento e li. E, assim, achei bem interessante. Não vou dizer que o livro foi a melhor coisa que eu li na vida. Ele tem muitas passagens bacanas. Ele tem muitas... quase um livro de suspense, que tem como tema, obviamente, um livro... um escritor que ele vindo de um péssimo nascimento, aquela coisa toda do romance, né, do folhetim que você vai ligar os folhetins, né, que é dickensiano, né, ó. Oliver Twist, esse aqui que é a base, né, Grandes Esperanças, o outro Dickens, e esse do Os Miseráveis. Esse é A Sombra do Vento aqui, esse aqui, ó, é Os Miseráveis, do Victor Hugo. É a tradição, que eu posso dizer, do Carlos Ruiz Zafón, ele é completamente Victor Hugo. Isso aqui é uma espécie dos Miseráveis, assim, mais adocicado. Porque, obviamente, Os Miseráveis, Les Miserables, é o melhor, talvez um dos melhores folhetins de todos os tempos. Assim, concorre aí, pouquíssimos aí, talvez com o Grandes Esperanças do Charles Dickens, algumas outras coisas do Charles Dickens. Então, esse Zafón, falecido, né, em 2020, ele vai escrever aqui, esse A Sombra do Vento, é Os Miseráveis, assim, total. Entendeu? Ele vai beber na fonte, dá pra sentir o odor dos Miseráveis do Victor Hugo, assim... ele faz só homenagens assim ao Victor Hugo, dá para transparecer isso assim claramente, de onde é que ele foi beber, de onde é que ele foi tirar
essa ideia de escrever um folhetim, né? Publicar isso aqui é um folhetim, uma novela, né? Uma novela em pleno século XXI. Aí ele vai levar, obviamente, essa história lá para o começo dos anos 20, para dar na Guerra Civil Espanhola, como eu falei mais uma vez, né? Guerra Civil Espanhola, etc, etc, etc. Aqui vai ter todos os elementos que você vai... Se você é um leitor, se você leu Os Miseráveis, você vai perceber que aqui dentro dessa Sombra do Vento tem tudo que você pode imaginar de Victor Hugo. Até uma caneta. A homenagem que se faz aqui no texto, que para deixar bem claro de onde é que é a base, de onde é que vem essa paixão, esse amor do autor pela literatura e pelo folhetim, pelo romance, pela novela, é o Victor Hugo. Ó, Les Misérables, Grandes Esperanças, ó, aqui ó, Grandes Esperanças. Isso aqui é a base de onde o Zafón vai escrever um folhetim em pleno século XXI. Quer dizer, eu lendo, assim, de certa forma, começou a me aborrecer essa semelhança. Ela começou a me aborrecer. Assim, de um devido momento pro final, quando as coisas têm que se ajeitar, quando a história tem ela tem que ser amarrada, ela fica mais e mais e mais folhetinesca. Assim, nessa altura do campeonato da vida, o folhetim, ele ainda é a novela, ele ainda é esse gosto pela novela, esse gosto pelo folhetim ainda está presente, e vendeu aqui 6,5 milhões de exemplares no mundo. Isso aqui só na Espanha vendeu 1 milhão de exemplares, pelo menos é o que eles falam, 1 milhão de exemplares. Você vê que é novela, que é folhetim. A história é simples. Existe um garoto que ele é apaixonado por literatura. O pai ele é dono de uma livraria, e esse menino Daniel Tomás, o pai ele tem em 1945 leva ele para um local em Barcelona onde tem um lugar lá, como se fosse uma biblioteca de Babel do Borges, uma biblioteca infinita de corredores e mais corredores e mais corredores de livros de autores esquecidos ou que não fizeram sucesso. Me lembra a Biblioteca de Babel. Lá o pai diz assim: esse lugar aqui é um local secreto, e eu tô levando você, meu filho, para você descobrir esse local. Eu faço questão de te levar lá. Poucas pessoas sabem desse local. Poucas pessoas sabem. Este lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma de quem o escreveu, e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez. Este lugar já era velho, quase tão velho quanto a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Conto a você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha suas portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós, guardiãos, os que conhecemos este lugar, garantimos que ele venha para cá. Nesse lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Na loja nós os vendemos e compramos, mas na verdade os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Agora só tem a nós, Daniel. Você acha que poderá guardar esse segredo? Assim, parece aquela história do fantasma, né, do personagem de quadrinho, que é passado de pai para filho, de gerações e gerações, entendeu? De gerações e gerações. Então é passado é passado de mão em mão, de geração em geração, e esse local tá lá, né? Esse local tá lá, poucas pessoas sabem. Então, como foi dito no texto, esses livros esquecidos são guardados lá. E esse Daniel, então, o pai leva ele para visitar o local. Ele vai andar lá pelos corredores, pelas galerias,
E aí ele vai topar com um livro chamado A Sombra do Vento, do Julian Carax. Ele vai pegar esse livro, vai achar interessante, né? Nunca tinha ouvido mencionar aquele título ou seu autor, mas não liguei, minha decisão estava tomada, de ambas as partes. Peguei o livro com muito cuidado e folheei-o, deixando que as suas páginas esvoaçassem ao vento. Liberado da sua cela na estante, o livro exalou uma nuvem de pó dourado. Satisfeito com a escolha, refiz meus passos no labirinto, levando meu livro debaixo do braço, com um sorriso impresso nos lábios. Talvez a atmosfera enfeitiçada daquele lugar se tivesse incorporado a mim, mas tive certeza de que aquele livro estivera me esperando ali anos a fio, provavelmente desde antes de eu nascer. Esse livro, aí ele vai ler, obviamente ele vai ler o livro, vai achar o livro interessante e vai procurar saber quem é esse Julian Carax. Existe uma verdadeira história por trás desse autor que é o que vai movimentar o livro. Aí vai virar Os Miseráveis mesmo, do Victor Hugo. Quer dizer, vai ter uma história de passado. Ele vai descobrir que esse autor ele escreveu vários livros. Nenhum deles fez sucesso. Mas assim, acontece que tem uma pessoa que naquele momento está tentando pegar exatamente esse livro e mais uns outros e vai destruir, vai tocar fogo nesses livros. Há um mistério por trás exatamente disso. Quem é esse indivíduo que está percorrendo a Barcelona e muitas vezes a Europa atrás de exemplares? Como foram vendidos pouquíssimos exemplares, essa pessoa está atrás para destruir, para queimar e inclusive toca fogo em bibliotecas inteiras. Se souber que lá tem um livro e está sendo impossibilitado de pegá-lo. E eles vão atrás, ele junta com os amigos e começa a tentar investigar o passado desse Julian Carax. Existe uma história pesada por trás, né, desse autor, e eles vão descobrir que esse autor já morreu, né, ele morreu justamente na Guerra Civil Espanhola, e eles vão atrás, vão remexer a cidade. Eles encontram uma coisa, ele tem muito romance, né? Tem muito romance. Esse Daniel, ele gosta das meninas, as meninas passam a perna nele, não sei o quê. O que mais me lembra assim, ó, Os Miseráveis, né? Se você pegar Os Miseráveis, tem lá o Jean Valjean, Cosette, Fantine, Javert, Gavroche, Martius, Pontemerce, Pontine e mais outros. Todos esses personagens, eles têm uma similaridade aqui dentro desse livro. É como se fossem espelhos. Por isso que eu digo que tem muito de Victor Hugo e muito do Grandes Esperanças aqui, ó. Tá? Nesse material. Eu tô só aqui, ó, pegando aqui, porque tem algumas passagens aqui que eu separei, que eu falei, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é uma aqui. A mãe de Clara lia as cartas em voz alta. Essa Clara é uma das paixões desse Daniel. A mãe de Clara lia as cartas em voz alta, mal disfarçando o choro e saltando os parágrafos que sua filha intuía sem precisar lê-los. Mais tarde, à meia-noite, Clara convencia a prima Claudette de que lesse para ela de novo as cartas do seu pai na íntegra. Era assim que Clara lia, com olhos emprestados, porque essa Clara, ela é uma menina que ela é cega, no popular, né? Ela é cega, aqui, com olhos emprestados. Ninguém nunca a viu derramar uma só lágrima, nem quando deixaram de receber a correspondência do advogado, nem quando as notícias da guerra fizeram supor o pior. Meu pai sabia desde o começo o que aconteceria, explicou Clara. Ficou do lado dos amigos porque achou que era essa a sua obrigação. Matou a lealdade a pessoas que num determinado momento o traíram. Nunca confie em ninguém, Daniel, especialmente em relação às pessoas que você admira, senão serão essas que irão desfechar os piores golpes. O interessante dela falando isso aqui, porque ela vai exatamente também fazer isso. Ela fala isso aqui para ele, e ela futuramente na leitura, você vai descobrir que ela também vai traí-lo mais para frente. Entendeu? Aqui, ó. Clara pronunciava essas palavras com uma dureza que parecia forjada em anos de segredo e de sombra. Perdi-me no seu olhar de porcelana, olhos sem lágrimas ou enganos, ouvindo-a contar coisas que nessa época eu não entendia. Clara descrevia pessoas, cenários e objetos que nunca tinha visto,
com os próprios olhos, com a precisão de mestre de escola flamenga. Seu idioma eram as texturas e os ecos, a cor das vozes, o ritmo dos passos. Explicou-me como, durante os anos de exílio na França, ela e a prima Claudette tinham compartilhado um tutor e professor particular, um cinquentão meio alcoolizado e com pretensões a literato, que se gabava de recitar a Eneida de Virgílio em latim e sem sotaque, e a quem tinha apelidado de Monsieur Roquefort, pelo cheiro peculiar que exalava, apesar dos banhos romanos de água de colônia com que compunha sua pantagruélica figura. Monsieur Roquefort, apesar das suas notáveis peculiaridades, entre as quais se destacava uma firme e militante convicção de que o chouriço e sobretudo a morcela, que Clara e sua mãe recebiam dos parentes da Espanha, eram muito bons para a circulação e a gota. Era homem de gostos refinados. Desde jovem viajava a Paris uma vez por mês para enriquecer seu acervo cultural com as últimas novidades literárias, visitar museus e cochichava-se passar uma noite de folga nos braços de uma ninfeta a quem batizara de Madame Bovary, embora se chamasse Hortense e tivesse uma certa propensão ao pelo facial. Em suas excursões culturais, Monsieur Roquefort costumava frequentar um sebo que ficava em frente à igreja de Notre-Dame, e foi ali que se deparou casualmente numa tarde de 1929 com um romance de um autor desconhecido, um tal de Julian Carax. Sempre aberto às novidades, Monsieur Roquefort adquiriu o livro, mais do que tudo porque o título lhe pareceu sugestivo e porque sempre tivera o hábito de ler algo mais leve na viagem de volta. O romance tinha por título A Casa Vermelha, e na contracapa aparecia uma imagem meio apagada do autor, talvez uma fotografia ou um esboço a carvão. Conforme dizia o texto bibliográfico, Julian Carax era um jovem de 27 anos que tinha nascido com o século na cidade de Barcelona e que agora residia em Paris, escrevia em francês e trabalhava profissionalmente como pianista à noite no bordel. O texto da orelha, pomposo e antiquado, bem ao gosto da época, proclamava em prosa prussiana que aquela era uma primeira obra de valor deslumbrante, de um talento proteiforme e notável, promessa de futuro para as letras europeias, sem similar no mundo dos vivos. Contudo, a sinopse referida a seguir dava a entender que a história continha elementos vagamente sinistros e em tom folhetinescos, o que aos olhos de Monsieur Roquefort sempre era um ponto a favor, porque depois dos clássicos o que mais apreciava eram as intrigas de crime e alcova. Isso aí. Então eles têm um sujeito que é uma espécie de Javé que está atrás exatamente de pegar ele é um inimigo do Julian, entendeu? Ele é um inimigo do Julian. E como ele tá rondando, ele fica rondando, como ele é um policial, ele esteve na Guerra Civil Espanhola. Tem até um pedacinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu vou falando, que ele era um sujeito sem nenhum caráter, um indivíduo escroto, que foi um amigo do Julian na escola onde ele estudou. Era assim, uma espécie de Stalin, isso que eu queria lembrar. Ele era uma espécie de Stalin, entendeu? E o Julian seria um Trotsky, seria mais ou menos isso. É um cara sem nenhum tipo de caráter e ele tá atrás justamente do Julian para assassiná-lo. Isso me lembra justamente o Zé me trouxe na leitura a história tanto do Trotsky quanto do Stalin, que o Stalin era inimigo do Trotsky e queria matá-lo depois que eles fizeram a revolução, ele queria matá-lo e foi matar exatamente o Trotsky no México em 1941 com uma picareta, entendeu? Esse é o pior do pior, né? Aí esse sujeito ele tá atrás do Julian, ele sabe que o Julian não morreu, não é ele que tá queimando os livros, tá? Não é ele que tá tocando fogo nos livros, mas ele tá atrás porque o nome dele é Fumero. Ele é uma espécie de Javé, tá? Javé. Ele tá rodando Barcelona atrás do ele odeia. Ele odeia, é como se fosse o Stalin, ele odeia acima de qualquer coisa, não tem muita explicação, ele odeia, ele quer o fim do sujeito, e ele vai matar o sujeito, ele quer matar o sujeito de qualquer forma.
E eles vão atrás, descobrir o que aconteceu. Assim, tá dito que ele morreu na Guerra Civil Espanhola, tá? Mas o fumeiro sabe que isso não é muito bem uma verdade, tá? E ele tá perseguindo, e aí ele vai perseguir o Daniel e vai perseguir todos os amigos desse Daniel, para justamente, porque sabe que ele tá tentando, tá investigando, tá atrás de puxar fios da história do passado, né? De tudo que foi falado no passado. E ele vai atrás, vai investir com violência. Como ele é um policial que vem exatamente depois da vitória do franquista, ele tem todos os poderes na mão para ele fazer o que ele quiser, torturar, bater, matar, ele faz o que ele quiser. E o Daniel sabe disso, mas mesmo assim ele não deixa de ir atrás de descobrir a história. Assim, eu acho o Daniel, um personagem chatinho, é uma visão minha, chatinho, porque é aquilo de que tem muito em folhetim, né? O indivíduo sabe que ele sabe que aquilo que ele vai fazer ali vai dar merda no popular, vai dar merda. Mas ele vai lá e faz. Aí toma porrada, muitas vezes traz o próprio pai, né? O pai fica em perigo justamente por conta dessa situação que ele se coloca como herói de folhetim, né? Se coloca em perigo um monte de vezes. Aí você fala assim, caramba, não vai, cara. Não vai. Por que você vai? Fica em casa. Você sabe que o sujeito, tal do fumeiro, tá atrás de você. Isso vai aborrecendo um pouco na leitura, né? Que é o próprio do folhetim, né? Desse tipo de romance. Que o herói do livro, ele geralmente se enfia em enrascada. Ele se enfia em enrascada porque é o herói. E ele está tentando, a história, exatamente, ele está tentando descobrir sobre o Julián Carax. E aí ele se mete em encrenca. E isso vai irritando na leitura, né? Vai de novo. Você de novo vai lá. Aí ele vai apanhar. Porque pior que nem saber brigar ele sabe. Ele apanha. E aí tem um amigo que vai estar sempre ali para socorrê-lo, né? Isso é um mote do folhetim. Você tem que entender isso, faz parte. Você está lendo um romance onde o personagem principal ele vai é aquela saga do herói, né? Ele vai ter que fazer o caminho, vai sofrer pra caramba, para no final ter recompensa. Vai acontecer aqui, é um folhetim, não é mistério para ninguém. Olha esse parágrafozinho aqui, ó. A televisão, amigo Daniel, é o anticristo. E eu digo que bastaram 3 ou 4 gerações para as pessoas não saberem mais nem peidar por conta própria e para o ser humano voltar à caverna, à barbárie medieval, a estados de imbecilidade que a lesma já superou por volta do Pleistoceno. Esse mundo não vai acabar por causa da bomba atômica, como dizem os jornais. Vai acabar sim de tanta risada, de tanta banalidade, por essa mania de se fazer piada com tudo e, além do mais, piadas ruins. Tem boas sacadas, né? Ele tem muito boas sacadas. Aqui, mais uma. Essa aqui é do finalzinho. Bem do finalzinho. Eu não vou, né, abrir. Já abri bastante sobre o livro, né? Eu não vou dar spoiler mais. Eu acho que interessante você procurar esse livro. Não é difícil de achar. Provavelmente você vai encontrar nas livrarias. Eu achei. Em todas as bibliotecas que eu andei, eu encontrei. Inclusive os outros também. Então não é um livro difícil. Não é um livro complicado de ser encontrado, não. Olha esse aqui, ó. Julián Carax termina A Sombra do Vento com um breve relato para alinhavar os destinos de seu personagem anos depois. Li muitos livros desde aquele longínquo A Noite de 45, mas o último romance de Carax continua sendo o meu favorito. Hoje, com 3 décadas nas costas, já não tenho esperança de mudar de opinião. Enquanto escrevo essas linhas em cima do balcão da livraria, meu filho Julián, que amanhã fará 10 anos, me observa sorridente e intrigado com essas pilhas de folhas de papel que cresce cada vez mais, talvez convencida de que seu pai também contraiu essa doença dos livros e das palavras. Julián tem os olhos e a inteligência da mãe e gosto de pensar que talvez possua minha ingenuidade. Meu pai, que embora não o admita, tem dificuldade para ler as lombadas dos livros, está lá em cima em casa. Muitas vezes me pergunto se ele é um homem feliz, em paz, se nossa companhia o ajuda ou se ele vive mergulhado em suas lembranças e naquela tristeza que sempre o perseguiu. Bea e eu agora tomamos conta da livraria. Eu fiquei com as contas e os números. Bea faz as compras e atende os clientes que a preferem a mim, não os culpo. Deixa eu ver aqui.
O tempo a tornou forte e sábia. Quase nunca fala do passado, embora muitas vezes eu a surpreenda imersa em seus silêncios a sós consigo mesma. Julian adora a mãe. Observo os dois juntos e sei que estão unidos por um laço invisível que eu mal posso começar a entender. Basta me sentir que faço parte de sua ilha para me saber um felizardo. A livraria dá para viver sem luxo, mas sou incapaz de me imaginar fazendo outra coisa. As vendas diminuem a cada ano. Sou otimista e digo a mim mesmo que tudo que sobe desce e o que desce algum dia terá de subir. Bea diz que a arte de ler está morrendo muito aos poucos, que é um ritual íntimo, que um livro é um espelho e só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós, que colocamos nossa mente e alma na leitura e que esses bens estão cada dia mais escassos. Todo mês recebemos ofertas para a compra da livraria para transformá-la em uma loja de televisões de cintas ou de alpargatas. Não vão nos tirar daqui a não ser que seja com os pés na frente. É isso aí, gente. A Sombra do Vento. Eu vou, depois daqui a algum tempo, né, eu vou ler esse Jogo do Anjo, né, esse que não tem nada a ver, tá? Só pra dizer, esse livro aqui, ele é independente. Ele é uma história independente, ele não, os personagens que estão aqui, eles não vão frequentar essa segunda parte aqui. Essa segunda parte aqui é uma outra história que também é passada em Barcelona, só que nos anos 20, com outros personagens, acredito eu. Não li, tá? Não li. Mas de qualquer forma, futuramente eu vou estar com esse livro aqui em mão e aí eu vou dizer realmente, né, se a história continua. Se continua aquele folhetim, né? Bem Victor Hugo, bem a lá Victor Hugo, né? Ou Charles Dickens, né? Personagens que sofrem pra caramba, sofrem pra no final eles conseguirem uma vitória, né? Nem que seja aquela vitóriazinha bem pequenininha, depois de ter sofrido um livro inteiro. Nossa Senhora! Depois de ter sofrido um livro inteiro, aí você vai pegar e aí você vai assim, ufa! Mas depois você lê 300 páginas, aí você fala, meu Deus do céu, Ave Maria, como é que é? Não vai, menino, não vai que você vai se dar mal, não faz isso. Aí vai lá e faz e pá, aí apanha, é duro. Folhetim é isso, paciência. Ó, A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón, uma gratíssima surpresa, mais um livro de um espanhol, mais um livro de um catalão, que eu tô pegando aqui no canal. Já peguei material de George Orwell, etc, para falar da Guerra Civil Espanhola, aquela coisa toda e que já comentei em outros vídeos. Beleza, gente? Ó, Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento, autor do século XX, século XXI, século XX, XXI, né? Que falecido em 2020 de câncer, tá? Foi foi um fenômeno na Espanha, um fenômeno danado. O pessoal, a gente vai ver os comentários, por exemplo, um fenômeno, uma coisa extraordinária. O cara fez um nome, usando, obviamente, o amor que ele tem pelo Victor Hugo, beleza? Ó, esse livro aqui é muito bacana e vale ler. E assim, esse tipo de livro que você lê onde você estiver, na praça, no ônibus, onde você estiver, ele não te exige muito. Ele tem personagem pra caramba, ele é verborrágico pra caramba, tem muito texto, muita coisa, ó. É muito texto, mas que você tira depois de um certo tempo. E depois você vai pegar esse catatalzinho aqui, ó. Esse outro catatalzinho aqui, que ele gosta, como ele disse que ele gosta do Victor Hugo e como ele gosta do Charles Dickens, são materiais bem copiosos, né? Que muita coisa para você ler. Beleza, gente? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Hoje eu falei um pouquinho do livro do Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento. Beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Valeu, tchau, até a próxima.